Olá, eu sou o Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a Sagrada Escritura. Entendemos que a Sagrada Escritura é um instrumento pelo qual Deus revela por iniciativa própria. Entendemos também que a Sagrada Escritura, como chega até nós hoje, está dividida entre dois grandes blocos literários. O Antigo Testamento, que narra os acontecimentos e ensinamentos vividos pela comunidade que veio antes de Cristo, a comunidade do povo de Deus, herdeira de Abraão. E temos o Novo Testamento, que nasce a partir de Cristo e que continua os seus ensinamentos através dos seus sucessores, apóstolos e discípulos, a Igreja. Hoje nós vamos nos deter neste bloco literário, o chamado Novo Testamento. Se eu perguntasse a você, em algumas palavras, como você descreveria ou conceituaria o Novo Testamento, pode ser que você dissesse: o Novo Testamento é o conjunto das histórias relacionadas a Jesus e também aos seus apóstolos e discípulos. Isso de alguma forma está certo, mas não apenas. Aquilo que o Novo Testamento expressa por meio disso, da vida, das obras de Jesus e dos seus discípulos e apóstolos, é realização daquilo que o Antigo Testamento apresentou como promessa. Ou seja, o Novo Testamento é uma confirmação de que Deus age na história. E no Novo Testamento, como um acréscimo do Antigo Testamento, Deus age na história de maneira encarnada. A sua presença encarnada na história transforma a existência humana desde dentro. Deus visita a nossa condição, visita a nossa realidade e a transforma daqui. Essa é a radical diferença do cristianismo para as demais religiões. No cristianismo, nós temos um Deus que é um conosco. Essa talvez é uma estrutura geral do Novo Testamento. Mas você sabe como os evangelhos foram escritos? Como você já deve ter conhecido em outros momentos que conversamos aqui, a mensagem de Cristo, o seu ensinamento e aquilo que ele fez e foi neste mundo, foi transmitido oralmente, de maneira falada, no começo da fé cristã. Seja pela dificuldade de se ter escritos naquela época, seja pela falta da necessidade, ou seja, essa transmissão já era suficiente, ainda não tínhamos um texto bíblico no começo do cristianismo, um texto com palavras, escrito como temos hoje. No entanto, com o passar do tempo, essa tradição que era oferecida de pai para filho, de mestre para discípulo, ela correu o risco de se perder, uma vez que as primeiras testemunhas da vida de Jesus começaram a morrer. Daí surgiu a necessidade de transformar uma tradição em um texto. Mas a escrita desse texto seguiu um processo quase universal. No primeiro lugar, eles valorizavam aquilo que aconteceu com Jesus no que chamamos de núcleo do mistério pascal de Cristo, ou seja, a paixão e a morte de Cristo. Exatamente por esse motivo, você vai ver que no Evangelho de Marcos, a última narrativa que temos, antes de um epílogo, ou seja, de um capítulo final, que foi acrescentado depois, é a experiência do túmulo vazio. O evangelista Marcos, na sua origem, nem narrou a experiência da ressurreição. Então nós temos um núcleo, a paixão e a morte de Cristo. Posteriormente, houve a necessidade de acrescentar a isso o testemunho da ressurreição. Daí, o acréscimo dos textos da ressurreição e também aquilo que Jesus ensinou por meio dos seus discursos e milagres. Daí, o acréscimo dos textos de discursos e milagres de Jesus. Mais à frente, quando o cristianismo começou a ter contato com as comunidades de tradição helênica ou de tradição grega, veio a necessidade de conhecer a origem de Jesus, de onde este homem veio para ser quem foi. Daí, a inserção dos textos relativos à infância, como é próprio do texto de Lucas, ou aquilo da origem de Jesus, como é próprio do prólogo de São João. Aquela palavra que estava com Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, de uma maneira muito simples para que você entenda, o texto bíblico foi escrito e construído narrativamente como se fosse uma cebola. Um núcleo enraizado na experiência da morte, do sofrimento, paixão e morte de Cristo,
e as camadas que foram acrescentadas depois, com a experiência da ressurreição, com a experiência de suas obras e ensinamentos, com a experiência narrativa da infância e da origem de Jesus. Isso demonstra para nós que, assim como o texto bíblico, a fé cristã vai esclarecendo seus elementos com o decorrer do tempo e também com as dúvidas e as provocações que o tempo oferecia a essa fé cristã. Se você não sabe disso, os textos de São Paulo, esses textos que mencionei há pouco, as cartas, são em sua maioria mais antigos que os evangelhos, apesar de estarem dispostos na Sagrada Escritura depois. Quando você abrir a sua Bíblia, você vai ver que os evangelhos vêm primeiro do que os textos de São Paulo. No entanto, historicamente, é muito mais provável que os textos escritos por São Paulo tenham sido escritos antes dos evangelhos. Exatamente porque São Paulo escrevia às comunidades aquilo que ele ouvia e aprendia da tradição que ele recebeu de maneira falada da própria comunidade. Não se esqueçam, São Paulo foi um apóstolo que não conviveu com Jesus. O que eu estou querendo dizer a você? Quando eu falo para você, Jesus de Nazaré, pode vir à sua mente o Jesus do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ou pode vir à sua mente o Jesus da série The Chosen. A pergunta não é tanto sobre qual cara tem Jesus, sobre qual tamanho do seu cabelo, ou sobre qual idioma que ele falava, mas de que forma a transformação que ele realizou naquela comunidade, naquele tempo, se mantém e se realiza ainda hoje na sua e na minha vida. Ao falar do Novo Testamento, portanto, estamos falando dessa tradição que Jesus começou, que continuou para além dele com seus apóstolos. Aquilo que o Novo Testamento expressa como revelação de Deus continua com os bispos, padres, religiosos, diáconos, seminaristas, mas também continua com você e comigo. De alguma forma, essa história do amor de Deus pela humanidade, desse constante movimento de um Deus que se dá à comunidade, ao seu povo escolhido e amado por ele, não para e continua com você e comigo. Nunca esquecer, portanto, que o encontro com o texto bíblico e com o Novo Testamento é também um encontro com essa mensagem. Esse Jesus de Nazaré, de mais de 2000 anos atrás, representado hoje de diversas formas, continua nos falando constantemente. E um relacionamento com o texto bíblico é se deixar encantar continuamente com essa mensagem. Eu posso garantir a você, se você ler constantemente o texto bíblico, você vai perceber que é sempre possível reconhecer um rosto novo de Jesus e que ele nos ensine uma coisa sempre nova, dia após dia, instante após instante. Vamos pensar então sobre isso. Quando você abre o Novo Testamento, os Evangelhos ou as cartas de São Paulo, lê o texto do Apocalipse, esses textos são para você apenas uma leitura, um conhecimento de fatos, ou são um caminho, ou servem como um caminho pelo qual você mergulha numa história, você se torna parte de uma história que é muito maior do que você e do que eu. De que forma esses ensinamentos propostos por Jesus e pelos apóstolos repercutem na sua vida? Ou dito de maneira ainda mais simples, de que forma você se torna o evangelho que você lê? E por fim, e mais importante, se Cristo é o centro da Sagrada Escritura, o centro do Novo Testamento, para você que lê o Novo Testamento, os textos que falam sobre Jesus, ele também é o centro da sua vida, que não falte a nós a oportunidade de nos deixar impressionar e maravilhar constantemente por um Deus que nunca deixa de se revelar a nós. Tudo que se fala do texto bíblico, meu querido, minha querida, é sempre pouco. Há sempre muito mais a dizer e aqui tivemos que escolher elementos que são fundamentais para te inspirar. No fundo, esse conjunto de vídeos sobre a Sagrada Escritura tem um único objetivo, que você se sinta inspirado, provocado, chamado e incomodado a visitar cada vez mais o seu texto bíblico. Mas o ensinamento não para aqui. Continue neste canal, continue nesta série, que nós vamos conhecer muito mais a Deus e a nosso Senhor.